Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Puxadinho Carioca. Vamos desejar feliz aniversário pra Giane também, né? De todos os cariocas, um parabéns pra vocês de beijo. Um monte de mensagem no Twitter aqui dos cariocas mandando beijo pra você, Giane. Beijão, muitas felicidades, que Deus te abençoe muito. Fábio, que frio tem feito. Nossa, eu dormi toda coberta essa noite. Tá frio mesmo. Olha, nem me diga. Frio, não sei pra você, mas pra mim dá uma baita fome. Aí é difícil a gente controlar a dieta nessa época do ano, né? É verdade. Mas sabe o que a gente pode fazer? Dá uma enganadinha no estômago, sabia? Daqui a pouquinho a gente vai te dar dicas de alimentos que são uma sensação de calor e ajudam a saciar a fome. Olha só que sopinha maravilhosa. Cremes, você vai aprender a fazer tudo isso, mas detalhe, com alimentos que não trazem tanta caloria, dá pra enganar sim. Por exemplo, o bacon pode ser substituído, sabe por o quê? Te conto daqui a pouquinho. Antes disso, olha, vamos falar de uma questão aí que tem a ver com a estética, mas não necessariamente só com a alimentação, Mariana. Adolescentes que recorrem cada vez mais às cirurgias plásticas. Mas vem cá, a partir de que idade já é possível fazer, por exemplo, um procedimento como lipoaspiração ou colocar, por exemplo, silicone, hein? Olha, aqui no Rio a gente conheceu duas jovens que fizeram plástica ainda na adolescência. Além da vaidade, elas tiveram um outro motivo para encarar a cirurgia: recuperar a autoestima. O carnaval faz parte da vida de Louise. Ela desfila pelo Salgueiro e é filha da presidente da escola. Mas na hora de vestir a fantasia, faltava alguma coisa. Não tem como fazer uma fantasia tampada. Para fazer uma fantasia com decote, com aquele peito. E no meu desfile, meu peito era tão assim que ficava caindo a fantasia. Aí eu falei, não, tem que ter alguma coisa para segurar a fantasia. No ano seguinte, a estudante desfilou do jeito que queria, com a comissão de frente renovada. Colocou 280 mililitros de silicone aos 17 anos. Foi um presente de Dia das Crianças. A mãe deu a maior força. Dei autorização porque eu já sabia o médico, né? Que é o médico que faz também em mim. Então, para mim, foi tranquilo. Para mim, o médico sendo de confiança, porque hoje fazem tudo, até no consultório. Você tendo um bom médico, fazendo os exames, tem que deixar. Segundo uma pesquisa encomendada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por ano são realizadas, em média, 800 mil cirurgias estéticas ou reparadoras. Desse total, 15% em adolescentes. Os especialistas afirmam que esse tipo de procedimento só é indicado depois do amadurecimento físico e psicológico do paciente. E mesmo assim, é preciso avaliar os reais motivos que levaram a pessoa a fazer a cirurgia. A vontade de fazer plástica, às vezes, parece não ter limites. A inglesa Sarah Berg, conhecida como a Barbie humana por suas plásticas, deu para a filha de presente de aniversário de 7 anos um vale silicone no valor de R$15 mil. A pequena Pop só vai poder usar o vale aos 16 anos. E a menina afirma, não vê a hora de ter os seios grandes como os da mãe. Já o caso de Larissa, de 17 anos, foi bem diferente. Ela sofria com seios grandes. Não podia botar um top que ficava muito feio. Também não podia botar um sutiã que aparecia, então não me cuidava muito. Minha autoestima estava lá embaixo, muito lá embaixo. A situação de Larissa deixava a mãe inquieta. Desde que a menina tinha 13 anos, Flávia tentava uma cirurgia plástica de redução das mamas em um hospital público ou pelo plano de saúde. E tentava convencer a filha a aceitar a ideia. No mundo hoje que nós vivemos, existe muito preconceito entre os gordos, pessoas de peito grande. E eu tenho muita coisa com o corpo. Então, assim, eu sempre achei que ela deveria fazer a cirurgia porque ela seria sempre ponto de referência. Aquela peituda, aquela gordinha. Aí eu não queria que ela, mais tarde, continuasse passando por isso, porque, na realidade, ela já passava por essa situação. Larissa aceitou a ideia da mãe e, aos 16 anos, se submeteu à cirurgia. Hoje em dia eu me olho no espelho e me acho linda, coisas que antigamente eu não me achava. Valeu a pena, então, toda a insistência da tua mãe? Valeu, muito a pena. Olha, atenção que esse assunto é sério. Em se tratando de adolescentes,
Quando a cirurgia plástica é realmente necessária? Como evitar os exageros, hein? Vamos saber então, Fábio. Vamos conversar aqui no estúdio com a doutora Tereza Creuza Negreiros, que é psicóloga do desenvolvimento, e também com o Miguel Sorrentino, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tereza, me chamou muito a atenção esses adolescentes que estão querendo colocar próteses nos seios, né, silicone. Queria saber o que você pensa sobre isso, o conselho que você tem a dar, não só para elas, mas para os pais também. Perfeitamente. Os pais não podem ser tão permissivos, porque a adolescência se caracteriza por uma vulnerabilidade, uma volubilidade grandes. Ou seja, o que ele está achando hoje bom, amanhã pode não achar. São pensamentos e sentimentos contraditórios. Então, os pais têm que ter muito bom senso. Essa sensatez inclui uma não permissividade exagerada, nem um autoritarismo exagerado. Ele tem que conviver com os estímulos que estão surgindo no meio social, mas não se escravizar a eles, assim, para um padrão estético maravilhoso, uma perfeição corporal, como se o corpo fosse uma obra de arte sempre inacabada, porque senão o adolescente, com a sua mudança permanente, ele vai sempre achar-se imperfeito e pode até ter, vamos dizer, desencadear transtornos mentais. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor Miguel. Doutor Miguel, clinicamente falando, tem um limite? Existe uma idade a partir da qual, sim, pode-se fazer uma cirurgia plástica ou abaixo dela não é recomendável? Existe isso? Isso é uma coisa de livro, né? Nós estávamos comentando no intervalo ali que algumas cirurgias podem ser feitas a partir dos 6 anos de idade. Por exemplo, a orelha de abano. Nós imaginamos que a orelha de abano, que a orelha atinge sua maturidade aos 6 anos. Eu não faria no meu filho com 6 anos. Mas ainda assim é uma cirurgia corretiva. Me parece ainda que há uma intenção corretiva. Não que seja incorreto ter a orelha muito aberta. Eu tinha orelha de abano quando era menor. Tudo bem, é uma questão de vaidade sim. Mas eu digo, por exemplo, quando o assunto é prótese, doutor. O que foi falado no início, né, no início do programa, que mostraram as adolescentes, uma menina de 6 ou 8 anos que ganhou da mãe a prótese para fazer com 16, isso é um absurdo, né? Normalmente a gente imagina que uma cirurgia de prótese deve ser feita numa paciente que já tenha maturidade sexual. E o corpo também ainda está em desenvolvimento quando adolescente, né? Talvez essa menina ainda vá crescer, o corpo ainda vá modificar, não é? Essa maturidade sexual, Mariana, ela passa por alguns critérios básicos. Por exemplo, quando é que ela menstruou a primeira vez? Porque normalmente a menina, depois da menstruação, ela pode crescer um pouco mais, 3, 4, 5 centímetros, né? Tem que ver se existe realmente a necessidade ou se não é uma coisa só de convívio social, quer dizer, porque a amiga fez, porque a outra amiga fez, se existe a necessidade, se ela não tem mama. Né? Então, com qual idade que o senhor recomenda? A partir de qual idade? Na minha clínica, eu costumo fazer a cirurgia de prótese só a partir dos 18, 19 anos. 18, 19. Olha, tem uma pergunta aqui, chamar a atenção para um comentário. O Hugo, por exemplo, está dizendo aqui pelo Twitter, um abraço, Hugo, que as crianças já querem ser adultas cedo. E tem uma mãe aqui que ela pergunta o seguinte: minha filha tem 12 anos de idade e já fala em colocar próteses de silicone, porque mesmo tendo 12 anos, ela acredita que não vai ter os seios num tamanho que ela considere confortável, porque a família inteira tem seios pequenos. O que diz para uma criança como essa? Doutor, a senhora principalmente que é psicóloga. Eu acredito que a genética vai determinar muita coisa, mas ela com 12 anos, ela não só do ponto de vista físico, como psicossocial, ela ainda está na fase adolescente, ou seja, ad olere, para crescer. Então ela ainda está em crescimento. Então para que vamos mutilar às vezes uma criança precocemente, né? Essa parte física o doutor poderá responder melhor do que eu, mas na parte psicológica eu acredito que seja uma invasão absolutamente desnecessária e prejudicial. Uma invasão também por conta da sociedade que impõe, né, esses padrões de beleza. Antigamente a moda era ter poucos seios, hoje a moda já é o contrário. O que contraria um pouco... Mas a moda muda muito, né? Exatamente. Esse é o problema. Há 10 anos atrás, por exemplo, eu recebia essa mesma paciente para fazer redução de mama. Então, eu tenho muita paciente que foi para minha clínica com uma mama bonita, só que um pouquinho maior do que o padrão da sociedade atual, que eu acabei convencendo a paciente: tua mama é bonita, não tem nenhum defeito, não tem por que fazer a cirurgia. E nós já temos hoje em dia 28 anos de formado, Mariana, e muitas dessas pacientes, graças a Deus, retornaram, e algumas agradecendo por não terem feito a cirurgia no passado. Olha só. Então, é muito de bom senso. Qualquer cirurgia plástica
ou qualquer intervenção cirúrgica é bom senso. Existe a necessidade de fazer, está causando um problema social, isso é um problema físico, existe esse problema, então eu acho que para isso a cirurgia plástica se serve. Doutor, eu acho que essa dica é para lá de importante, também do ponto de vista psicológico. Quero agradecer o senhor, a senhora, doutora, por ter vindo aqui no nosso programa e fica aí o alerta para os pais.